Olá, pessoal. Começando mais um podcast Não Erre no H. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores Grupo Ritaco, Trilha Empregos e também a Cutinari Gastronomia. Temos aqui um assunto hoje bastante importante que é sobre compliance trabalhista. E para esse nosso assunto, trouxemos uma pessoa muito especial, Malu Diogo, que é bacharel em Direito, advogada, especialista em Direito do Trabalho pela PUC, MBA em Administração de Empresas e Gestão Escolar e pós-graduada no Docentes do Ensino Técnico e Ensino Superior. Possui 38 anos de experiência em carreira empresarial na área de gestão de negócios, com ênfase em recursos humanos e professora em cursos de graduação, pós-graduação e cursos livres de forma presencial e à distância. Autora de materiais acadêmicos na área trabalhista, empresarial, tributária, gestão de pessoas e empreendedorismo. Atualmente, ela é consultora da Ginfor Tecnologia para RH, docente convidada do SENAC e palestrante. Eu dou as minhas boas-vindas a você, Malu Diogo. Obrigada pelo convite, boas-vindas a todos nós aqui, a quem também nos assiste. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema tão bacana que eu gosto tanto. Exatamente, e isso é um assunto que a gente tem bastante interesse, eu mesmo que trabalhei muito com a parte trabalhista, e acho que esse é um assunto que a gente tem bastante a discutir, né? São pontos de vistas, e que o ponto principal do compliance trabalhista é o respeito às leis, né? Como a gente tem que estar falando. E eu gostaria que você falasse para nós, o que é o compliance trabalhista? Vamos lá. Compliance como um todo é a conformidade, né? Quando a gente fala de conformidade, a gente está falando não só da aplicação da lei, mas também de gerir uma empresa de acordo com suas regras. Então, uma empresa ela tem várias regras, não só com relação à legislação específica de todos os campos de atuação, mas a sua logística, a sua comunicação, a convivência em grupo. E cada vez mais a gente vê que a legislação também está tendo esse olhar mais humanizado. Então, a gente vê que hoje a gente tem um gap muito forte assim, ainda nessa área, né? Mas que a compliance de uns 5 anos para cá ela ganhou um crescimento absurdo. Então, é importante destacar que compliance não é só legislação. A gente está, o nosso mundo corporativo, quando a gente fala principalmente do Brasil, quando a gente fala no compliance, acha que é só a legislação. E não é. É a conformidade de todas as ações que uma empresa precisa ter para que ela permaneça no mercado atuante, para que ela venda seu produto, para que ela preste seu serviço. Então, é a conformidade que abrange a legislação e as demais regras e ações que uma empresa precisa ter para ela permanecer viva. É isso. Legal. Show de bola. Legal, Edson. Prazer enorme estar dividindo aqui a oportunidade de compartilhar como host com você desse podcast, com a nossa convidada super especial, com a Malu. Tive a oportunidade de conhecer ela no Intercel, foi um show, né? E hoje talvez um pouco mais próximo, né? Porque no Intercel acaba sendo para muita gente, acaba a gente não tendo a oportunidade de ter uma proximidade tão grande. E para o público de RH, para os empresários de uma maneira geral, muito obrigado por estar acompanhando o podcast no RH. É sempre um prazer aqui estar trocando figurinhas aqui com os meus amigos de profissão. E Edson, você perguntou para Malu, né, o papel o que é exatamente o compliance, né? Trabalhista, mas eu diria, eu já queria começar já com polemizar o assunto, Malu. Qual que é a maior barreira do compliance trabalhista? Qual que é a maior dificuldade de implantar um compliance trabalhista dentro de uma empresa? Olha, eu acho que são tantas. Acho que a começar pela liderança. Isso já está mudando hoje, mas a área trabalhista, o DP, o antigo DP, né, que a gente está acostumado a ver, a falar... DP Raiz. O DP Raiz, ele foi criado com uma falta de profissionalização muito grande. Então, a gente começa aí, a primeira barreira que eu acho que a gente tem é a falta de preparo dos profissionais para praticar o compliance. E não é só isso. As lideranças das empresas também trazem isso, né, consigo já. Porque não era comum
tanta legislação e tantas práticas agora sendo cruzadas, essas informações digitais sendo apresentadas, não era comum isso no nosso dia a dia. Então, eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem é fazer com que as pessoas que atuam na área se conscientizem, e não só quem atua na área, no RH, no DP, porque já estão sentindo na pele, desde a implementação do e-social, mas que as lideranças das empresas, os diretores das empresas, os administrativos, os donos, que eles entendam, né, que ele precisa ser cumprido. Então, a gente vem de uma raiz assim, que tudo que é do RH ou tudo que é do DP, ou é multa ou da despesa, ou a gente vai ter que colocar a mão no bolso, né? E o maior desafio das pessoas entenderem que o compliance não é isso, que o compliance ele precisa ser cumprido para que a empresa não sofra os prejuízos no futuro, né, é evidente, né? E fora isso também, eu acho que outros desafios que nós temos é com relação a quem atua na área. A gente está numa fase agora de mudança de geração na nossa área de trabalho, onde pegam pessoas como eu, como você, que já trabalhamos muito tempo na área, estamos na ativa ainda, eu ainda trabalho, e esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho, né? E nós, que somos mais antigos, nós aprendemos na raça, porque não tinha profissionalização dessa área. Então, como é que você vai aplicar compliance hoje, trabalhista, que a gente está falando aqui, mais direcionado ao trabalhista, se nós não tivermos o preparo que deveria ter nos bancos acadêmicos? Sim. Então, é um desafio enorme. E isso acontece até hoje. Eu dou aula na universidade. Se você pegar todo o conteúdo programático de cursos de direito, de cursos de administração, de cursos de ciências contábeis, nenhum deles trata da disciplina de DP mesmo, de legislação trabalhista, cálculo de folha e etc., que está tão relacionado com compliance. Então, resumindo, né? Liderança despreparada, as pessoas na área num sufoco danado, porque não encontram lá nos bancos acadêmicos a formação adequada, e a gente andando, trocando o pneu do carro. É isso. Mas, Malu, assim, eu percebo assim, muitas profissões estão nascendo em função da tecnologia, Sim. assim como muitas outras estão deixando de existir em função da tecnologia. E fazendo um paralelo em relação ao compliance, não tem um pouco de a ver também com a falta de formação dos jovens? Porque assim, quando a gente fala em compliance, não seria um pouco de fazer um pouco do lógico de você respeitar legislações, de você respeitar valores éticos, valores morais, o que é certo, o que é errado, porque assim, posso estar enganado, e por isso que eu quero a opinião de uma especialista, né? Queremos explorar a especialista aqui da noite, do dia, mas até que ponto assim, nós temos que ficar criando os mecanismos, como por exemplo o compliance, para ficar corrigindo desvios de uma sociedade. Que nem, por exemplo, cara, compliance você agir conforme as regras, né? Conformidade. Não tem um pouco de problema de formação, tanto na educação, como de uma formação também básica dentro das suas próprias casas? Algo que foi mudando ao longo do tempo? Queria a sua opinião sobre. Eu acho que aí vem uma questão ética muito forte, né? E eu sou uma profissional, eu acredito muito na educação, sabe? E é o que eu acabei de falar. Você pega nos bancos acadêmicos, já nos bancos universitários, e a gente não encontra essas temáticas de compliance trabalhista sendo tratadas. Então, a gente volta um pouquinho, né, nesse contexto social, né, que você está falando, que a gente tem uma falha educativa no Brasil muito grande. A educação ela precisa ser tratada de uma maneira diferente. Começar a ser tratada hoje para a gente ver resultados daqui a muitos anos. Só que eu não sei se a gente tem tempo para isso, frente, né, à evolução tecnológica que a gente está tendo. Vou te dar um exemplo, já que você está falando do contexto social, vou te dar um exemplo muito clássico que a gente vê acontecer. Hoje em dia a gente vê que as escolas, não só as escolas particulares, que são pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, que têm mais condições, mas as escolas estaduais também, que têm uma gama de alunos muito grandes, já estão com a visão da questão da educação financeira.
Eu acho que isso é o fundamental, né? também, né? Então, a educação financeira, que impacta em várias coisas, a gente sabe disso, né? Até na questão psicossocial, que a gente tanto está escutando aí na NR1, que teve alteração agora, né? Quer dizer, a empresa, ela está abraçando e ela tem que abraçar um ser humano para dentro dela, né? A empresa, ela tem que ter esse olhar. Então, se a gente já tem essa deficiência acadêmica que a gente está falando aqui, não só conteudista, do ponto de vista de legislação, mas que parte lá do contexto social, a gente vê que está tudo muito perdido. Então, a gente tem a tecnologia que ela vem hoje a 1000 por hora, te trazendo muitas soluções, te trazendo possibilidades imensas para crescimento de negócio no mundo corporativo, mas as pessoas não estão preparadas para isso. Por quê? Porque tem a falha do contexto social, né? Que tem muita coisa boa acontecendo, a gente sabe que tem muita coisa boa, mas que as pessoas chegam no mercado de trabalho despreparadas, não só como empregados, seletistas, registro na carteira de trabalho, mas também os empreendedores que vão abrir os seus pequenos negócios e que também têm essa dificuldade de entender esse contexto. E aí ele vai praticar compliance como? Né? Como que ele vai praticar compliance? Num país que tributa absurdamente, né, todos os segmentos que a gente atua. O Brasil é um dos países, se não estiver no ranking, no primeiro lugar hoje, que mais tributa no mundo. Não sei como está a estatística agora, mas garanto para vocês que está entre os 3 que mais tributam no mundo. Eu fiz essa viagem, Edson, porque assim, eu fiz uma viagem recentemente para o exterior e eu fiquei observando. É que eu acabo ligando uma coisa na outra, tá, Malu? Às vezes pode ser que eu estou dando uma viajada, mas eu gosto de contextualizar. Eu fiquei observando, assim, fazia muito tempo que eu não andava de transporte público. Aí nessa viagem para o exterior, eu só andei de transporte público porque eu achei que era muito mais funcional. E aí eu comecei a observar uma coisa que há muito tempo eu não estava prestando atenção. É aquela questão das prioridades, das gestantes, dos idosos, das pessoas com alguma limitação física. E aí depois que eu voltei dessa viagem, eu tentei fazer o mesmo aqui no Brasil. Né? Comecei a andar mais de transporte público. E eu percebi que aqui as pessoas fingem que não têm o mesmo respeito. Então, assim, quando eu falo em conformidade, eu sei que no aspecto jurídico trabalhista é de um outro contexto, mas às vezes assim, eu percebo que tem uma questão de educação que está tão intrínseca às pessoas, é o básico que as pessoas não fazem. E algo muito fundamental, cara, que você aprende dentro da sua casa, que você muito antigamente, você tinha lições morais e cívicas na escola. Educação moral e cívica. Educação moral e cívica, né? Eu cheguei a ter um pouquinho disso. Cara, como é que isso acabou nas escolas? Então, assim, eu não estou querendo ser nostálgico, né, em relação ao tempo, Malu, mas eu quis fazer essa reflexão. Porque, assim, muito do que a gente fala hoje de compliance trabalhista, e eu ouvi muito atentamente aquela sua palestra no CIESP, as pessoas não fazem o básico. Não fazem o básico, que é respeitar o direito de ir e vir das outras pessoas, né? E o espaço de cada um. Por isso que me trouxe essa reflexão. Mas, Edson... Nem cortando, só pegando o gancho dele, eu vou ser bem direta. A empresa hoje, ela está tentando resolver um problema social. Então, muitas regras que são colocadas hoje, que são interpostas hoje, elas estão sendo colocadas justamente pelo desregramento social que a gente ainda tem aqui no país. Né? Quando você foi para o exterior e andou e viu a questão do transporte público lá, tem gente que anda no transporte público aqui e leva uma pedrada, gente. A gente tem visto isso. É verdade. Né? Eu digo para você que essa parte da educação, eu acho que a gente às vezes critica que está tendo falta de educação, mas às vezes são as nossas atitudes que estão trazendo essa falta de educação. A educação até tem. Eu lembro da minha época... Tem. Então, mas eu lembro da minha época que quando eu chegava em casa, ou falava que eu fiquei de castigo, ou se eu falava que tomei uma suspensão, a minha mãe não ia lá na escola bater na professora. Perguntava o que você fez. O que eu fiz. Então, ela sabia que eu tinha que ter respeitado as coisas. Hoje, os pais vão tirar satisfação com os professores e ainda falam, você não tem o direito de fazer isso. Então, eu acho que
com essas mudanças de pensamento, fez também mudar os conceitos. E as empresas precisaram impor regras. E aí que sobrou para a público que empresa, vem. porque pega o adulto. É. Aí quando chega na empresa, ele chega desse formato. Se eu reclamar, eu tenho que ter meu direito, eu não tenho que respeitar. É, isso mesmo. Então as leis começam a ter essa mudança, vamos dizer assim. Aí eu te pergunto também, Malu, o que você enxerga dessas novas tecnologias dentro do compliance? A gente fala de bastante ferramentas hoje que nós temos. Sim. Como que a gente consegue encaixar isso dentro dessa nova estrutura? Olha, eu acho que a gente vive um momento assim maravilhoso do ponto de vista de tecnologia, voltada, né, para as questões de compliance, não só trabalhista, mas de outros temas de empresa também. Eu acho muito bacana. Então, eu vou dar um exemplo muito positivo que eu acompanho, que eu gosto bastante. O governo federal, não gosto de política, não vou falar de política, nada disso, mas o governo federal tem uma ação educativa hoje na nossa área muito bacana. Então, por exemplo, eu sei que muita gente que escuta a gente aqui, vocês que estão, né, nos escutando e vieram acompanhar o podcast, todo mundo sabe o que é um e-social, né? O que é um FDRINF, o que é um segmento assim, uma plataforma assim. Então, eu acho bacana porque o governo federal utiliza de muitas tecnologias intuitivas, rápidas, acessíveis, gratuitas, inclusive, para que a gente consiga trabalhar melhor. Né? Então, otimizar o tempo. Otimizar o tempo. Por exemplo, eu tenho visto profissionais na área de compliance suando a camisa para a escrituração de reclamatória trabalhista no e-social. Está todo mundo louco, né? Porque cada processo trabalhista que entra, você tem uma decisão, você tem uma sentença. E para você entender aquilo, né, você decifrar uma sentença, sendo do DP, não tendo a formação jurídica, é difícil. Jurídico, né? E, ao mesmo tempo, o advogado olha para a sentença, ele decifra aquela sentença, mas ele não sabe manusear o e-social. E nem fazer cálculo às vezes. Né? E não sabe. E o que é pior, muitas vezes a gente tem decisões de magistrados que são muito complexas. E o que eu vou falar aqui é o que rolou na mídia, todo mundo viu, de, por exemplo, o juiz dá uma decisão aonde, de uma demanda trabalhista de uma empregada doméstica, aonde ele concedeu os direitos trabalhistas dela de férias 13º, mas ele não reconheceu o vínculo empregatício. Como é que você lança isso, né? Enfim, para contextualizar. Então, hoje, qualquer temática, se você quiser saber o que é e-social, se você quiser saber, que é o coração da compliance trabalhista hoje, você entra na INIT, que é a Escola Nacional, né, do Trabalho, ela te dá vídeos. Os próprios auditores do trabalho, eles estão utilizando a tecnologia para vídeos. Eu sou de uma época, e é legal a gente ter muito tempo de profissão, porque a gente consegue contar para essa moçada, principalmente eu que vou para a sala de aula, tanto em pós-graduação como na Rede Senac São Paulo, a gente conta para essa moçada como era a nossa área, né? Para eles entenderem como a tecnologia ajuda. É legal contar para essa moçada que eu sou de uma época que a gente usava o IOB. Você pegava o telefone, o amarelinho era o trabalhista. Pedia para a telefonista, ela, né, fazia ligação para você fazia a pergunta, a pessoa te respondia, e uma vez por semana chegava, quando não chegava com atraso, o caderninho do IOB. Era por decêndio. Eu lembro do decêndio. Decêndio, era né? cada 10 dias. Então, a tecnologia, ela traz uma positividade muito grande para a nossa ação. Eu acho que hoje nós estamos mais ágeis. Eu acho que hoje nós estamos mais seguros, muitas vezes, porque a gente tem uma vasta cartilha de informação, né, para você ter ali o resultado que você precisa, porém, ela é perigosa. Você tem que saber a fonte que você vai pesquisar. Pega a IA, a IA é maravilhosa, só que para você utilizar bem a inteligência artificial, e na nossa área não é diferente, você tem que entender do que você está falando. O que você perguntar, primeiro ela vai para responder, perguntar, né? E segundo, para interpretar se aquilo que ela está te falando é condizente, tem lógica ou não. Então, eu acho muito bacana. Acho que a gente está no momento na área de tecnologia, na nossa área, muito bacana, não só na nossa área, como em qualquer outra, mas que a gente tem que ter curiosidade, a gente tem que ter principalmente responsabilidade para gerir essa informação ao nosso favor. Mas você não acha que agora as pessoas ficaram, vamos dizer, um pouco mais acomodadas? Porque eu lembro da nossa época, né, que a gente decorava a lei, a gente entendia e colocava na nossa memória. Hoje tudo está na memória do computador.
Então as pessoas sempre vão buscar e elas não têm aquela resposta, aquela análise, que é o que você comentou, que hoje a IA, para nós, ela é tão boa porque você consegue jogar aquelas perguntas que você aprendeu a guardar. Então, aí vai no que ele falou. Porque aí eu acho que vai mais da questão ética da pessoa, da responsabilidade, da maturidade profissional, né, que a gente tem, porque eu já estou chegando nos 60, né? Então, com tantos anos de profissão, 40 anos aí já atuando nessa área, eu estudo todo dia. Outro dia teve uma pessoa que eu conheço que riu de mim, vocês vão rir também. Espero que não. Mas eu não abro o TikTok e até 6 meses atrás eu nunca tinha assistido uma série. Olhavam para falar, não acredito que eu nunca assisti uma série. Não, vocês estavam em streaming. Não, eu não tinha assistido uma série ainda. No TikTok estamos juntos, tá? Da série discordamos um pouco. Porque aí perguntaram para mim assim, mas como que você nunca assistiu uma série? Eu falei, eu não tenho tempo. Porque eu sou mãe, eu trabalho, e quando chega a noite, é live da área, todo dia, né? Porque tem muita gente se aperfeiçoando também, e eu tenho que estudar. Eu vou para uma sala de aula, eu ajudo a construir curso na área trabalhista na Rede Senac São Paulo. Como é que eu não vou estudar? Então, é uma busca de atualização constante. Exatamente. Ali, né? Se o profissional ele sabe da necessidade que bater o olho num conceito não basta. É claro, tem hora que eu abro também meu celular e falo, o que é tal coisa? Eu vou ali, bato o olho no conceito e aí eu já consigo ligar as coisas. Mas você tem que ter essa vivência. Você leciona todos os dias? Não, hoje eu só vou agora... Eu só vou, assim, esporadicamente em pós-graduação, e eu sou docente convidada do Senac São Paulo, Rede Senac São Paulo, para 2 projetos, né? Ou eu entro em sala de aula, às vezes, né? Eu já não tenho mais vínculo seletista com o Senac, eu já me desliguei, ou então, às vezes, eu entro para a cocriação de cursos deles. Aí eu vou para criar os cursos para implementação na rede, né? Uhum. Então, mas assim, eu tenho que estar atualizada, até porque eu trabalho na GI, a GI é uma empresa de tecnologia na área de RH, e nós fazemos sistema, nosso forte é o sistema de folha de pagamento, então eu tenho que entender o que está na legislação. Queria explorar um pouco mais, Malu, em relação à tecnologia, até por você trabalhar nessa área, trabalho nessa área. Trabalhar nessa área também. O que mudou em relação ao compliance quando a gente fala de home office, né, que é uma prática que já existia, mas com a pandemia ela se acentuou. Os grupos de WhatsApp, nem se fala, né? Hoje tem pessoas, e é uma discussão bastante complexa, né, porque tem pessoas que são acionadas o dia inteiro, né, no WhatsApp, pelos seus gestores, pelos seus subordinados ou pelos seus pares, né? Essa questão do assédio virtual... Aí também teve recentemente, não sei se é melhor ir por partes ou não, mas eu vou emendar qualquer coisa e depois eu volto, tá? Tá bom. A questão dessa questão da nova lei de igualdade salarial entre homens e mulheres. Então, assim, eu queria entender o que o compliance, de alguma forma, ele contribui ou exige das empresas uma atenção maior nesses aspectos, né? Falando especificamente do home office, dos grupos do WhatsApp e dessa questão da igualdade salarial. Vou separar a igualdade para falar depois, vou falar da questão de tecnologia, pode ser? Bom, pode ser, porque eu tenho mais 2 outros temas aqui que acho que vai brigar bastante. Que se equivalem com igualdade salarial. Vamos lá. Bom, a gente tem que entender, quando a gente fala de tudo isso, de todo esse contexto que a gente está falando aqui, uma coisa super importante. A lei não mudou. Claro que ela tem sido implementada. Mas ela não precisava ser ajustada? Ela precisava, porque a gente está falando de uma CLT da década de 1940, né? Mas a lei está aí. A gente tem percebido muitas alterações agora na CLT, nem são alterações, na verdade são posicionamentos que estão vindo por meio de teses vinculantes, né? E dos incidentes, né, dos julgados, porque a gente tem muita dúvida na CLT e na legislação trabalhista como um todo. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a CLT, né, na grande parte dela, ela praticamente toda, ela ainda prevalece. E que nós temos regras de jornada de trabalho, nós temos que cumprir as 8 horas de trabalho, nós temos tudo isso. E aí, a pandemia veio. Não só a pandemia, mas a gente não pode esquecer que a reforma trabalhista veio em 2017 e que ela já trazia essa característica de que muitas vezes, não oferindo o princípio constitucional, né,
que o negociado pode sim se sobrepor ao legislado. Então, a gente já tinha previsão, antes da pandemia, até da questão do home office, já tinha uma previsão. O que eu quero dizer para vocês, né? A tecnologia, ela ajuda muito. Então, hoje você fala, por exemplo, a questão do WhatsApp, a questão do home office. As pessoas têm que respeitar a jornada de trabalho, continua tendo que respeitar do mesmo jeito. Só que a lei, né? Outro dia eu falei num podcast assim, que todo mundo acha que a lei é um amontoado de código cheirando a naftalina. Não é nada disso. A lei, ela também tem que se modernizar. Então, né? Mas eu acho que ela até ficou cheirando a naftalina, doutora, por conta do que a gente vê acontecendo, né? Então, vamos falar assim, eu participei de processos trabalhistas, eu era preposto de empresa, e o WhatsApp entrou para facilitar um serviço. Só que as pessoas acabavam usando ela, tira foto para mostrar onde é que você está. E aí isso servia como controle de jornada. Ao invés da lei se modernizar, aguardava-se o quê? Um processo trabalhista ter julgado procedente e aí a partir dali prejudicar toda uma empresa que não estava controlando jornada. A gente não tem essa deficiência na mudança das leis? Então, como eu falava, né? A gente tem essa questão do WhatsApp, a gente tem essa questão da tecnologia que veio melhorar muito, que a lei ainda existe. Só que a lei existe, só que agora, em decorrência dessas teses vinculantes, desses entendimentos dos próprios tribunais trabalhistas, e os tribunais como, né, numa forma geral, não só trabalhista, mas civil, criminal, o WhatsApp, tudo isso, essas questões tecnológicas, também já são consideradas. Então, vocês me perguntam, pode ter participação no grupo do WhatsApp? Pode. Eu posso falar com uma pessoa lá da empresa no grupo do WhatsApp às 20h? Poder, você até pode, mas você tem que ver quais são as condições do caso concreto, daquele contrato de trabalho e verificar o que é que está lá na convenção coletiva da categoria. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, o controle de jornada ainda existe? Existe. Se você tem uma pessoa que é um auxiliar administrativo e que ele tem lá no contrato de trabalho dele, que ele tem uma jornada das 8 ao meio-dia, das 13 às 17, que ele tem que cumprir aquela jornada, ele está no grupo do WhatsApp da empresa e se ele começa a responder mensagem do trabalho fora do horário, ele pode levar isso como prova? Pode. Vai ser aceito? Vai. Extrapolou a jornada? Extrapolou. Vai caracterizar hora extra? Vai. Agora, de repente, você pode ter um contrato de trabalho de uma forma mais flexível, uma jornada mais flexível, que o que ficou muito comum na pandemia, você não controlar a jornada de trabalho, mas a entrega de determinadas tarefas, aí não vai gerar hora extra. Então, o que eu respondo para vocês é, o que é o ideal nesse caso? Analisar o caso concreto, o contrato de trabalho do empregado e a posição da convenção coletiva ou do sindicato de classe. Eu vejo essa dificuldade do compliance nessa parte das leis, né, que a gente respeita, que é exatamente isso. Eu acho assim, a gente tem um jurídico que fala, né, que os pessoal, os tribunais, gente, recebemos N pedidos de horas extras por conta de extra jornada, por conta de provas de WhatsApp, provas de trocas de e-mail. Não teria o judiciário, acionar e mudar a lei, falar assim, acrescenta isso na lei? Só que aí a questão é mais complexa, né? Porque a gente não está falando só da CLT, mas também da Constituição. E aí, para mudar a Constituição, PEC, você vai né? ter que fazer uma PEC, né? Então, por isso que quando veio a reforma trabalhista, ela já vinha com uma pegada, digamos assim, mais flexível, justamente porque a gente sabe que isso é um entrave e já está melhorando, né? Hoje, por exemplo, quando você vê uma ação trabalhista, um processo trabalhista, conversas do WhatsApp já estão sendo aceitas. Até 2 anos atrás ainda não era. Para aquela conversa do WhatsApp valer como prova num processo, você tinha que ir no cartório, lavrar aquilo no cartório, trazer um documento específico para o processo, para o reconhecimento, né? Então, gente, eu acho que a gente está numa fase assim, que a gente tem uma lei de 1940, nós temos uma tecnologia super avançada, o mundo está mudando, né? Se você olhar os países de primeiro mundo e outros países que também têm suas legislações específicas, não tem uma coisa tão engessada como o Brasil tem, e vai chegar um momento que eu não vou falar que a CLT vai cair, não vai cair.
né? Mas essas teses vinculantes que estão saindo, para vocês terem uma ideia, a gente está em julho, no meio do ano, nós tivemos mais de 100 teses vinculantes. Então, isso é uma insegurança, não é? Não é uma insegurança, eu acho que já é uma necessidade de entender, do judiciário trabalhista entender, que ele precisa se posicionar de uma forma diferente. Sim, até mudar, né? Pedir uma mudança. Então, as teses vinculantes, o que a tese vinculante faz? Um caso de dúvida, ele torna o cumprimento obrigatório de acordo com aquilo que eles decidiram. É isso que vai acontecer. Então, você não precisa mudar a lei, porém, agora o entendimento é esse. Né? E agora, você comentou? Não, agora fiquei curioso só, Malu, assim, em relação, eu também tenho um viés jurídico, tá? Então é sempre uma linha muito tênue. Como você conseguir implantar essas políticas de compliance dentro de uma empresa, mas sem se tornar mais realista com o rei, sabe? Sem se tornar uma coisa engessada demais, onde, por exemplo, um comprador não pode receber uma caixa de bombom de um fornecedor. Assim, como implantar uma política de compliance onde tenha que seguir a conformidade, mas ao mesmo tempo também você não deixa tudo tão burocrático dentro de uma empresa? Eu acho que tem que ter leveza, sabe? Quando você fala que uma pessoa não pode receber uma caixa de bombom, depende muito da situação, né? Então, qual foi a finalidade? Depende, né? da finalidade, depende da função que você exerce, né? Depende da função que você exerce. E novamente, o caso concreto. Acho que para a empresa resolver isso, ela tem que ter, de uma forma muito discutida, de uma forma assim, amplamente discutida com todos na empresa, um instrumento construído a várias mãos, onde tem um código de conduta, que mostre para as pessoas de uma forma assertiva e de uma forma empática, né, de quais são os limites que a pessoa pode ou não pode algo, deve ou não deve. Que a gente tem que entender que a compliance não é um conjunto de normas impositivas. A norma impõe. A gente sabe isso, né? Mas eu acho que tudo que a gente tem que fazer é conscientizar as pessoas do porquê das coisas. Né? Conscientizar o porquê. A partir do momento que você conscientiza o grupo, a compliance ela vai se encaixando naquele grupo de uma forma muito natural. Ah, não pode aceitar o bombom. Por que não pode aceitar o bombom? Né? A conscientização e compliance, elas caminham juntas sempre. Você não consegue praticar compliance se você não tiver conscientização. São 3 Cs. Compliance, conscientização e comunicação. São os pontos fundamentais. São os pontos fundamentais. Edson, nossa produção acabou de informar aqui que estamos com 34 minutos de podcast. Eu tenho alguns temas polêmicos aqui. Mas você queria falar de um que você tinha assinalado. É esse, não? Mas acho que o segundo é até mais. Então manda ver. Queria falar da igualdade salarial. A igualdade salarial, falando de compliance, tem uma... não quero falar de política também, tá, Malu? Mas tem uma lei que foi criada há pouco tempo, que é aquela lei de igualdade salarial, de transparência salarial. Salvo engano, acho que é essa. 14.527, se não me engano, é essa. Não é não. 14.527, não é 527, não. Eu falei dela hoje, mas eu não me recordo também. Mas, enfim, essa lei de transparência salarial. E assim, nós temos algumas questões, nós até debatemos entre nós aqui, os hosts do podcast, na semana passada, numa reunião que nós tivemos, essa questão da transparência salarial. Até onde vai... igualdade. Igualdade salarial e transparência. Acho que tem as duas. Porque a igualdade de você tornar igual, mas a transparência de você tornar público, né? Até que ponto... Lei 14.611. Isso, exatamente. A outra que eu falei é da Emprega Mais Mulheres. Até que ponto nós estamos falando em compliance, quando a gente fala em uma lei dessa, de você dar equidade a todos os públicos, e até que ponto nós estamos falando de meritocracia, né? Eu sei que é polêmico, eu sei que é um tema histórico, controverso, e eu não quero de maneira nenhuma trazer a briga, o direito entre igualdades e os mais diversos
falando de etarismo, falando de sexo, falando de história de uma maneira geral. Mas assim, até que ponto isso, de alguma maneira, estaríamos em conformidade com o compliance quando nós temos que privilegiar pessoas por uma questão de uma lei e não por uma questão de meritocracia? Olha, eu vou te falar uma coisa e vou ser bem sincera. E agora eu não vou nem falar como profissional da área, eu vou falar como ser humano. Eu sempre pergunto para os meus alunos em sala de aula, vocês acham legal? O Brasil tem tantas leis, né? Tem Estatuto da Criança e do Adolescente, tem lei disso, lei daquilo. Os alunos falam, é legal, né? Eu falo, então, quanto mais lei tem, né? Entende-se que há a necessidade de regramento maior na sociedade. Né? Sim. E a gente está vendo essa lei da igualdade salarial, todas essas questões da mulher no mercado de trabalho, da questão do assédio, tudo isso que a gente está vendo, mas isso já está na Constituição. Todos são iguais perante a lei. E o artigo 5º da Constituição fala muito dos nossos direitos, da nossa igualdade, que é o princípio da igualdade. Fala que homens e mulheres são iguais. Então, a gente está falando de uma lei que ela foi criada para fazer cumprir aquilo que a Constituição já manda. Mas né? Eu acho que ela não consegue cobrir de uma forma que a vida real é diferente. Porque nós praticamos, e o ser humano tem condutas, né, diferentes, e aí é uma questão regional também, é uma questão de cultura do nosso país, né? Porque se a gente for pegar a Constituição Federal, ela fala claro, sim. Todo mundo é igual, a gente não tinha que estar discutindo por que a mulher ganha mais, ganha menos, por que você tem que fazer esse relatório para mostrar a questão de raça, de etnia. Tudo isso já está na Constituição. Eu falo assim, doutora, porque eu nunca trabalhei 36 anos trabalhei em DP, em RH, 25 numa última empresa, e eu nunca fui questionado de olhar e assim, é do sexo feminino, paga menos. Nunca tive isso. O que eu tive foi sempre por capacidade e meritocracia. Quando a gente muda uma faixa de salário de uma pessoa, eu não estou olhando o sexo, o salário está embutido à meritocracia, que é o que o Dirceu comentou. É um plano de cargos e salários. E quando eu saio, eu que tenho o meu cargo absorvido com 5 méritos ao longo de 5 anos, de 10 anos, e meu salário custa tanto, e eu vou trazer do mercado uma pessoa com menor valor, é justo eu ter que equiparar ela com a pessoa que saiu só porque eu não quero transparecer que é um valor menor? Não, mas você não tem que equiparar. Porque justamente se você tem um plano de cargos e salários, o que dá sustentação para um plano desse é a meritocracia ou então aquelas características que já são explícitas e que todo mundo dentro da empresa entende. Veja bem, a CLT no artigo 461 fala que a questão do paradigma, a questão de equiparação salarial, ela só pode existir quando a empresa não tiver aprovado o seu quadro de carreira ou o seu plano de cargos e salários. Sim. Então, quando você fala que você atingiu um determinado patamar de valor lá no plano de cargos e salários da empresa em decorrência da sua meritocracia, quem entrar no teu lugar, ele não vai ter direito a isso. Não faz jus a isso. Mas as pessoas confundem, né? Então, a gente tem que entender que a questão do paradigma, a questão de tudo aquilo que está lá no artigo 461 da CLT, só vai funcionar se a empresa não tiver no seu quadro de carreira lá, pessoal organizado, no seu quadro de carreira próprio, ou no seu plano de cargos e salários. Tá? E é o controle, né, que a gente tem. Então, é isso que acontece. Você só vai ser paradigma, só vai fazer jus a alguma coisa quando você tiver voltado ali para a lei específica da CLT e que a sua empresa não tiver uma política que funcione, claramente. Aliás, o dia que for feito a quantidade de leis que foram criadas sem necessidade de terem sido criadas, eu acho que vai ser um número absurdo, né? Por quê? Porque a sociedade não cumpre, né? E tem, assim, de novo, né? Não quero entrar numa questão política, porque isso são de todos os governos, tá? Nem envolve política, não é né? exclusividade do atual. Mas essa especificamente foi uma questão política absurda, porque eu concordo totalmente. É uma lei que não precisava existir, já existe previsão legal para tanto, né? Só criou mais mecanismo para atrapalhar ainda mais a vida dos empregadores, porque existe uma série de burocracias por trás dessa lei
que nem todo mundo consegue cumprir, né? Existe sim um trabalho que precisa ser feito, Malu, e aí eu vou pegar um pouco da nossa experiência profissional agora falando de RH. Existe sim um trabalho que precisa ser feito pelos RHs de uma maneira geral, pelos empresários de uma maneira geral, de quebrar algumas barreiras, né? Algumas funções que no passado talvez eram difíceis de você imputar uma atividade feminina, hoje não é mais. Né? A tecnologia ela quebrou muitas barreiras. Por exemplo, logística. Né? Você pega aí grandes empresas de logística, que eu não citaria o nome, é tudo automatizado, você não tem esforço físico. Né? Não há uma barreira física que impeça ser homem ou impeça ser mulher. Então, assim, acho que o que precisa ser incentivado é difundir isso perante as lideranças, perante empresários, para que uma barreira que existia 30 anos atrás, que hoje não existe mais. Mas não você ficar criando regras, criando leis, que só vai burocratizar. Porque assim, se você pega hoje dentro de uma indústria, vamos falar de média salarial, ainda é uma realidade, mas vem diminuindo ano a ano. Você pega lá, a grande maioria das indústrias tem um número maior de homens do que de mulheres. Logo, quando você faz uma média salarial, é óbvio que a média salarial masculina vai ser menor que a feminina, porque ela é uma questão matemática. Então, traz uma falsa realidade que isso, na verdade, é um desvio em relação a homem e mulher. Mas, na verdade, o desvio está muito mais em oportunidades, por uma questão social, uma questão ideológica, do que propriamente porque homem recebe mais do que a mulher e vice-versa. Né? Então, acho que isso que precisa ser trabalhado. Tá? É mais um desabafo aqui, porque eu vou muito na sua linha. Tá? Eu acho que existem muitas leis, e essa é uma delas que foram criadas que não precisariam ser criadas, porque já existe na própria Constituição. O que talvez precisa ser trabalhado é quebrar alguns paradigmas do passado que hoje não existem mais. Outro dia eu dei uma entrevista que eu falei, inclusive, isso, né? Quando a gente fala da 14.527, que é a lei que eu tinha falado, que é do Emprega Mais Mulheres, que é a lei que obriga a ter o canal de denúncia nas empresas. Né? Então, outro dia eu até falei isso, eu falei assim, por que tem que colocar isso? O assédio não deveria nem estar existindo. Então, eu acho que é mais um problema, uma contextualização social mesmo, e talvez isso vai voltar lá no início da nossa conversa hoje, da questão da educação, dos bancos escolares, da constituição familiar mesmo, né? Do que essa lei. Veja bem, eu não critico eles terem criado essa lei, eu achei assim que a intenção do Ministério, né, do Trabalho foi positiva no sentido de fazer algo para que os empresários cumpram, que o mundo corporativo tenha esse olhar. Tá? Mas eles não tinham muito o que fazer, eu entendo. A gente sabe aquela história? Só vai ser cumprido se doer o bolso? Mas eu acho difícil. Mas ela é desnecessária. Mas eu acho difícil você conseguir falar pontualmente que você tem que ganhar a mesma coisa que eu. Se às vezes eu ou você intrinsecamente sabe trabalhar com mais qualidade, sabe entregar com mais perfeição, por que eu tenho que ganhar a mesma coisa? Isso é que está errado. Está deixando de olhar o pessoal para querer falar que ele é um padrão, e não existe isso. Doutor, até aproveitando que o nosso tempo está bem curto agora e não queria perder essa oportunidade, de falar na parte de compliance, quando a gente tem 2 tipos de contrato que a gente está olhando nas empresas, né? Que é o da CLT normalmente e o da PJ. E hoje a gente encontra bastante. Eu achei que nós íamos deixar passar esse tema. Que bom que você lembrou. Mesmo que seja resumido, mas eu acho que o pessoal quer ouvir também isso, qual que é a visão da doutora referente a esse tema. A minha preocupação maior hoje é que eu vejo nas mídias sociais o pessoal falando muito que é pejotização porque o custo do empregado é muito caro, tem todo esse desenho. E eu até gostei uma vez de ter ouvido que uma pessoa que eu trabalhei, ela falou assim, as pessoas reclamam do custo alto do trabalho, né, da mão de obra. Mas será que eu posso falar para o funcionário que ele vai ficar sem 13º, sem o fundo de garantia, sem as multas? Ele vai aceitar? Porque o funcionário critica que está alto o custo, mas a maioria é direito do trabalhador, não é que vai para o governo. Então a gente vê isso aí. Quando fala da terceirização, a gente tira toda a parte do empregado e leva para o governo, que é o recolhimento do imposto apenas. E é mais barato. Eu pergunto, doutora,
A terceirização ela é fundamental para todos ou a gente precisa ter os dois modelos no mercado? Terceirização não, a pejotização. Desculpa, pejotização e a CLT. Olha, eu acho que depende muito de cada situação. Eu não sou contra nenhum e nem outro, né? O que eu acho é questão de oportunidades e a gente tem que ter uma análise crítica, né, e econômica até da coisa. Eu posso ser PJ, então, quando estão me contratando, eu vou como PJ, estão contratando o meu trabalho, o meu resultado, né? Eu ali vou ter mais liberdade, eu vou poder emitir lá a minha nota fiscal, eu vou me enquadrar num determinado padrão de empresa e vou pagar os meus tributos, o que geralmente eu vou pagar menos, mas eu vou deixar de ter o fundo de garantia, eu vou deixar de ter lá os meus benefícios, no caso, se eu tiver que recolher uma previdência, deixo de contar o tempo de serviço, tudo isso, né? Porém, eu não vou ser tributado no imposto de renda tão alto que é o imposto de renda do empregado, que pode chegar a 27,5%. Em grandes casos, hoje chega nesse valor, porque a tabela a gente sabe que ela está defasada, né? Então, e aquela educação financeira que a doutora explicou foi uma coisa que eu fiz para reduzir esse meu imposto. Exatamente. Tá? Então, às vezes é melhor a gente abrir mão disso tudo, né? E partir para uma pejotização. Você deixa de ganhar aqui, mas você também não está pagando o imposto, né, nas alturas aqui. Dependendo do enquadramento empresarial que você fizer, é lucro. Estou falando uma visão econômica. Agora, o que não pode é você... Agora eu estou falando do lado do empresário. É o empresário contratar alguém como PJ e mascarar a relação de emprego. Como eu disse no começo hoje do nosso papo. Perfeito. A legislação não mudou, as características do contrato de trabalho permanecem. Pessoalidade, remuneração. A concorrência desleal, né, doutora? Tudo isso permanece. Então, se você coloca uma pessoa PJ lá, você manda nela o tempo todo, ela tem horário para entrar, ela tem horário para sair. Ou seja, né, para a gente resumir, todas as características da relação de emprego, do contrato de trabalho, estão lá. Isso é mascarar o vínculo empregatício. Então, o PJ não cabe ali. Então, não tem o certo e o errado. Depende das circunstâncias. Doutora, em conversas de café na empresa, né? Então, veio um amigo, me chamou para tomar o café, sabia que eu era do RH, e ele falou, Edson, eu estou pensando em aceitar uma proposta de uma empresa assim, assim, assado. Eu falei, você tem que analisar tudo certinho para ver se vale. Ele falou, vale. Aqui eu estou ganhando X, eu vou ganhar mais, né? Tipo 40%. Eu falei, nossa, mas tudo isso? E quais são os pacotes de benefício? Ele, não, lá eu vou ser como PJ. Eu falei, então, peraí, vamos conversar melhor para você entender. Aí eu falei para ele, você tem convênio? Tenho. E lá, você vai ter? Hein? Não vou ter. E você tem filho? Tem. Você vai deixar seu filho sem convênio médico? Isso pesa. Então, eu comecei a falar para ele que ele não tinha enxergado, ele só se vislumbrou pelo valor final do contrato. Então, quando ele começou a sentir que ele perderia, eu falei assim, ó, se você for mandado embora hoje, quanto que você tem de fundo de garantia? Se você for um PJ, você não vai ter. Que é a análise econômica então, que a gente tem que fazer, né? Aí ele falou para mim, Edson, foi ótimo conversar com você, porque eu vou ter que ver se eu vou ter que aumentar para 70% a diferença para poder pagar isso. E esse mesmo raciocínio, Edson, me perdoe, você é advogada, Malu? Sou. Esse mesmo raciocínio vale para o empresário, né? Porque assim, no primeiro momento ele está ganhando, mas olha o passivo que possivelmente ele está gerando também. É a forma que a doutora falou. Ainda mais hoje no cruzamento de dados, gente. A maioria, né? Isso eu falo para vocês, eu falo para quem está assistindo. Né? Isso não é uma crítica governamental, não é. Não, a gente está dizendo Nosso governo federal, ele trabalha muito bem na questão de tecnologia. As plataformas da Receita Federal, o cruzamento de dados que está sendo feito, é coisa de primeiro mundo. Mas quando quer funcionar, né, doutora? Mas eu acho, o Edson, mas assim, desculpe, tenho que fazer um parênteses, mas eu acho que não é o governo federal. Na verdade, acho que é uma tendência tecnológica que, assim, o governo, na verdade, ele entrou num... Cara, não tem como você ficar para trás de tanta tecnologia que está acessível. Claro que não. Então, independente de ser o governo A, B e C, é algo que, cara, é algo muito simplista, né? Você deixar de aproveitar algumas tecnologias que hoje são oriundas do mundo atual. Então, assim, o governo atual, na verdade, ele só está fazendo o que qualquer outro faria, né? E agiliza a rotina. Cruzamento de informação, ele tem que agilizar. Eu sou a favor. Você sabe a história do sistema que cruza as informações do imposto de renda?
Você sabe a história como que é? Não sei, Edson. Esse equipamento foi feito lá no Canadá. Eles fizeram com o propósito de fazer o cruzamento para ver se alguém estava roubando ou não, tal. E é um espetáculo. Chegaram lá no Canadá e não teve nada. Ninguém conseguia, ninguém cruzava e ninguém pegava erros. Ou seja, lá eles cumpriam as leis. E ofereceram para o Brasil. O nome dele é o Tiranossauro Rex, que é o T-Rex, que é esse sistema. Que hoje ele consegue cruzar o imposto de renda com as informações em 1 minuto. Então é por isso que hoje a restituição do imposto de renda sai muito rápido, tem muito mais facilidade de cruzamento. É uma maravilha. Então, E tem que ter, né? aí é o Hoje que em fala, né, doutora? Lá no Canadá não foi necessário. Criaram pensando que ia encontrar muita coisa e não valeu a pena o investimento. Veio para o Brasil e funcionou. Mas aí é a questão de cultura, né? Enquanto a gente tem uma Sistema das tem que maiores populações carcerárias do mundo, tem país aí que está fechando as cadeias por falta de pessoas. Só né? que a gente tem que lembrar que o Brasil é uma Europa, né? Então, assim, não dá para comparar, às vezes, um Portugal que cabe dentro de São Paulo e querer que os dois tenham o mesmo risco de violência, né? Bem, acho que esse assunto até já foi para outro... Na verdade, Edson, áreas, né? é um tema que eu adoro, assim, na verdade eu fiquei só aqui pensando, tem tanta coisa para perguntar, porque eu adoro eu adoro assunto polêmico, doutora. Adoro. E é legal trocar essas informações, né? Mas aí me ficou uma curiosidade, até pelo avançar aqui do nosso tempo, como que a doutora vê o futuro do compliance? Porque assim, o compliance, posso estar falando bobagem, mas eu percebo que ele veio numa crescente nos últimos 10 anos. Era um assunto que existia, os departamentos jurídicos das empresas, alguns mais conservadores, outros não, mas essa questão da conformidade, ela começou a gerar, até por N exigências de montadoras, de ISOs, de uma série de abertura coisas, de mercados, inclusive, de abertura né? de mercado. E como que a doutora vê o futuro do compliance, falando especificamente de Brasil? Futuro sem volta. Ele veio para ficar em todas as esferas aqui, em todos os segmentos empresariais. A gente vai ver compliance cada vez mais. E é só cumprir as regras, né? Não tem Então a gente vai necessidade ficar, de se assustar, né? a gente precisa. Bem, mais alguma coisa, doutora, que gostaria de estar falando para nós, para os nossos telespectadores, para você poder dar um insight para as pessoas aí que estão assistindo a gente? Assim, para finalizar, eu queria deixar uma dica, né? Que a compliance veio para ficar, então que todos busquem informação. Né? E assim, a gente tem que estudar todos os dias, independente da idade, independente de quanto tempo na profissão tenha. Eu sou incansável nesse quesito e ainda acho que tenho muito a aprender. Então, é o que eu deixo aí de dica para todos. E agradecer a participação, achei muito bacana estar Legal. com vocês, estar com todos que nos assistiram. Quero voltar. Doutora, aí vai ficar de portas abertas aqui. bacana. Aproveito para Bacana. reforçar meu convite público aqui, né? Eu, como coordenador lá do Núcleo de RH do CIESP, quero você lá com a gente. Que bacana. Trazer um pouco da sua experiência. Vamos tentar conciliar as agendas e trazer conteúdo. CIESP é tudo de bom, né? Já fiz palestras no CIESP também e eu acho uma instituição muito bacana, muito bacana. Manu, muito obrigado. Eu já lhe conhecia, mas eu não vou falar que é um prazer lhe conhecer, porque eu já lhe conhecia, mas foi um prazer ter passado essa horinha aqui ao seu lado, compartilhando tanto conhecimento aqui da sua parte. Bacana, obrigada a você pelo convite. Agradeço a todos que compartilharam conosco aqui esse tempo de conhecimento. Podemos agradecer também a Ritaco Seguros, a Trilha e também a Cutinari. São os nossos patrocinadores que nos ajudam a fazer este evento. Agradeço mais uma vez, doutora. Siga nosso canal e peço que a doutora também coloque. Tem algum canal que a doutora quer que as pessoas... Eu tenho um programa muito bacana, semanal, que é tipo de um G1. Né? Sabe o G1 da Globo? Um minutinho, então. É um G1 do RH. Meu programa chama Seja Legal. Então, está no Spotify, no YouTube, Seja Legal com Malu Diogo. Eu trago toda semana o que está acontecendo na área de compliance. Bem legal. Bacana. Profissional de RH, mais uma vez, seja legal. Agradeço. Gente, compartilhem, dê seus likes, se inscrevam, por favor, ajude a gente a engajar bastante o nosso podcast. Agradeço mais uma vez e até mais.